Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós temos aí uma live especial para você que vai prestar o concurso do INSS, onde eu separei para vocês questões do Sebrasp que traz ali informações de um assunto que muita gente ainda tem dificuldades, que é o LibreOffice, justamente o LibreOffice Writer, né? E também algumas questões diversas que eu trouxe aí para você. Então, ao todo, nós vamos fazer aí cerca de 20 questões aproximadamente de Sebrasp, onde nós vamos ali comentar cada elemento presente numa afirmação do Sebrasp para você ter ali uma noção do que pode acontecer nesta prova. Lembrando que nós estamos estudando baseados no último edital, né? Então a gente sabe que o edital ainda do INSS não saiu. Então, baseados no último edital, eu trouxe para vocês ali questões um pouco mais atuais, claro, trazendo para você o que pode acontecer se a gente tiver essa mesma característica, beleza? Então, deixa eu dar boa noite aí para a galera que está presente aí na nossa live. Boa noite, Carla, boa noite, Felipe, boa noite, Agostinho, boa noite a todos que estão aí presentes na nossa live. Hoje nós também temos uma novidade legal que está presente aí na Nova Concursos para 2022, mas isso eu vou falar no final da nossa aula. Lá eu vou contar para vocês o que é esse projeto de desbloquear a sua aprovação, que é um projeto bem legal que a Nova Concursos está fazendo, beleza? Então, vamos ao que interessa, vamos para as nossas questões do INSS. Então, olha aí na minha tela, questões do INSS para vocês, olha aí, ó. Então, antes de mais nada, eu sempre deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo de informática aí para estudar para o concurso do INSS, você pode aí, no caso, me procurar. Se você não conhece aí o meu trabalho como professor de informática, me siga lá no Instagram para você ter aí uma noção de como que é o meu trabalho. E a dinâmica das minhas aulas você pode ver aí também no meu canal no YouTube. Vai lá e se inscreva para você poder receber as notificações e os vídeos que eu ando postando aí de dicas justamente para o INSS. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida ou até mesmo um elogio, você também pode mandar aí para mim no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em responder, galera. Beleza? Então vamos lá. A nossa primeira questão que eu separei aí do Sebrasp para a gente analisar. Olha lá. Essa afirmação aqui do Sebrasp traz para a gente o seguinte: o BR Office, que hoje a gente chama de LibreOffice, é uma ferramenta que permite, no caso, o BR Office Writer, é uma ferramenta que permite a edição de textos, inserção de figuras desses textos e criação de desenhos diretamente dentro dos documentos de texto. Certo ou errado, galera? E aí, o que você acha dessa afirmação? Essa afirmação, ela está certa ou errada? Diz para mim aí no chat o que você acha. O BR Office Writer, né, o nosso LibreOffice Writer, que é o equivalente ao editor de texto Word, né? Ele permite a edição de textos, inserção de figuras nesses textos e criação de desenhos diretamente dentro dos documentos, né? Isso está certo ou está errado? Abrindo o LibreOffice Writer aqui para você ver, você vai ver que nós temos aqui o seguinte, ó, LibreOffice Writer. Ele permite que você possa colocar texto, ele é um editor de texto, propriamente dito, né? Ele traz aqui dentro de inserir a opção de você inserir imagens, né, figuras ali, ó, dentro do próprio documento. Então, olha lá, ó. Então, neste caso aqui, você já está vendo, eu dei um zoom ali, eu aproximei dentro daqui do menu inserir, nós temos aqui a figura. Temos também aqui o elemento multimídia, que permite que a gente possa trabalhar com uma outra opção de inserção de elementos gráficos, que é a galeria. Olha só, quando eu clico aqui em galeria, ele abre um painel do lado direito aqui, ó, que permite que você possa colocar diversos elementos de desenhos. Você tem aqui, ó, esses elementos de desenho, você tem diagramas, você tem fluxograma, você tem formas, né? Então você está vendo que podemos criar desenho a partir disso aqui? Claro. Temos ícones também que podem ser colocados, né? E a partir desses ícones eu posso gerar algum elemento de desenho? Sim. Então, neste caso, a afirmação ela está certa. Então, vamos voltar para lá e colocar aí, no caso, o xizinho no lugar certo
que é justamente certo, né? Então, lembre-se, BR Office Writer, ou tal LibreOffice agora, né? Ele é uma ferramenta que permite a edição de textos, inserção de figuras nesses textos e criação de desenhos diretamente dentro dos documentos de texto. Vale lembrar que o LibreOffice Writer ele também tem a sua própria extensão. A extensão do LibreOffice Writer, no caso, é o ODT, né? O T a gente pode lembrar de texto, claro? Então essa é a extensão, né? O arquivo gerado quando você salva o LibreOffice Writer, ele vai ter essa extensão. Belezinha? Então, continuando aí, galerinha, a gente vai aqui para a nossa próxima questão. Próxima questão aqui que a gente tem. Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer, deve-se clicar o topo da página para criar o espaço para edição. Por limitações técnicas desse editor de textos, não é possível colar textos ou imagens nesse espaço. E aí? Essa afirmação você julga como certa ou errada? Né? Veja só, para editar o cabeçalho de um documento no Writer, deve-se clicar o topo da página para abrir o espaço para edição. Por limitações técnicas desse editor de texto, não é possível colar textos ou imagens nesse espaço. Então, galerinha, aqui a gente tem uma, vamos dizer assim, uma situação que pode te ajudar muito na prova. Então, qual que seria essa situação? É o seguinte, quando a gente tem numa afirmação do Sebrasp algo que remeta para a gente ali algum tipo de menosprezo, existe grande possibilidade de que a afirmação ela esteja errada. Você consegue enxergar um menosprezo nessa afirmação? Sim ou não? Se você está vendo ali, ó, por limitações técnicas desse editor, não é possível colar texto ou imagens nesse espaço, no cabeçalho. Então, a partir do momento que você está vendo ali a presença de um menosprezo, eu estou afirmando para você que, na grande maioria das vezes, a afirmação ela está errada quando isso acontece. Tá? Então, a presença do menosprezo já traz essa característica dentro das questões do Sebrasp. Isso eu posso afirmar em relação à informática, eu não posso afirmar em relação às demais matérias. Né? Então, sempre que tiver a presença do menosprezo, sempre que tiver uma comparação entre os dois, dizendo que um consegue e o outro não consegue, a gente tem ali essa característica de ter ali a afirmação errada. E eu vou mostrar para você que nós podemos livremente acrescentar o que bem entender nos cabeçalhos quando você quiser trabalhar operando aí com o LibreOffice Writer. Aliás, uma das coisas que eu vou pedir para vocês, na hora em que você iniciar os seus estudos para o INSS do LibreOffice, que você baixe a última versão do LibreOffice presente dentro do site oficial do LibreOffice, LibreOffice.org. Quando você jogar lá no Google LibreOffice, ele vai trazer lá vários sites, mas o site oficial é o LibreOffice.org. Você vai entrar nele e vai fazer o download do pacote do LibreOffice. O pacote consiste em trazer para você os 3 programas que são cobrados na prova, né, que é o Writer, o Calc e o Impress, e você vai passar a utilizar esses programas. Por quê? Porque você não usa esses programas, né, no seu dia a dia. E na hora da prova, a gente sempre tem aquela situação em que a gente vai remeter ao que a gente costuma fazer. E a gente costuma fazer onde? No pacote da Microsoft, né, o Microsoft Office. Então, eu sempre afirmo nas minhas aulas que a referência visual ela é importante para assimilar o conteúdo. Então, se você tiver o programa instalado no seu computador e passar um tempo mexendo com ele, você vai ter essa referência visual. Tendo referência visual, você vai guardar mais informações e vai absorver muito mais o conteúdo trabalhado. Beleza? Então, vamos ao LibreOffice agora aqui que eu vou te mostrar. Então, abrindo aqui o Writer, né, novamente, para você poder ver. Então, olha aqui, ó, o Writer. Se eu vier aqui, deixa eu fechar aqui a galeria, clicar 2 vezes na parte de cima aqui da minha folha, ele vai habilitar aqui, ó, o cabeçalho. Ele já traz, inclusive, isso. Ó, vou dar um zoom lá para você ver. Cabeçalho, estilo, página, padrão. Eu posso colar um texto, eu posso digitar o texto que eu quiser aqui nesse cabeçalho. Né?
Ah, mas não está aparecendo aqui, está aparecendo na parte de baixo. Eu preciso configurar esse cabeçalho para que ele possa trazer a informação lá dentro. Eu vou recortar esse cara aqui, vou colar dentro do meu cabeçalho. Vamos lá. Pronto. Posso colar imagens? Posso colar as imagens que eu quiser, né? Então, a partir do momento que eu coloco aqui uma imagem que pode estar dentro do meu computador ou copiada de fora, eu posso colar no cabeçalho. E o meu cabeçalho, por sua vez, ele vai se repetir em todas as páginas que o LibreOffice assim o trouxer, tá? Então, toda vez que você tiver uma nova página lá, ele vai trazer a informação daquele cabeçalho. Beleza? Então, voltando para cá, ó, a gente agora consegue afirmar com exatidão que a afirmação ela está o quê? Errada. É isso aí, ó. Então vamos lá. Errada a afirmação. Beleza? Muito bem. Agora vamos para a próxima questão. Questão essa que vai trazer para a gente uma situação para ser analisada. Olha lá. Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do Windows 10, julgue o próximo item. Ele traz lá. Situação hipotética. Elisa recebeu a tarefa de redigir uma minuta de texto a ser enviada para sua chefia superior, com a condição de que todos os servidores do setor pudessem colaborar com a redação da minuta, ficando Elisa encarregada de consolidar o documento final. Após digitar a primeira versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo a partir da sua estação de trabalho. Todos realizaram a edição do texto no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer com a função gravar alterações ativada. Aí vem a assertiva. Nessa situação, quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a diversas informações, tais como tipo de alteração, data e hora da alteração e autor da alteração. Certo ou errado? E aí? Certo ou errado em relação a essa afirmação? Olha lá, dando uma olhadinha aqui no chat, é uma das coisas que traz mesmo diferença, Vinícius, são as teclas de atalho. As teclas de atalho são bem diferentes, sim, mas também temos ali algumas coisas que são características de cada um dos programas que é bom a gente conhecer, tá? Mas as teclas de atalho, tem razão, realmente traz ali uma grande diferença, principalmente quando a gente já está acostumado com os do pacote Office. Muito bem, gente. Nessa situação aí, ó, a assertiva traz para a gente o seguinte, ó. Quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a diversas informações, tais como tipo de alteração, data e hora da alteração e autor da alteração. Então, neste caso, quando você leu a afirmação, você encontrou alguma situação de menosprezo? Você encontrou alguma situação que seja dúbia? Não. Então você não encontrou nada ali. E dessa forma, ele está trazendo ali para a gente o seguinte: ó, ela vai ter acesso a diversas informações, tais como tipo de alteração, data e hora da alteração e o autor da alteração. E olha só que legal. A partir do momento em que nós vamos lá para o LibreOffice, vou trazer para você aqui esta afirmação. Deixa eu trazer aqui para você ver. Muito bem. Olha lá. Então você já está vendo aqui o meu LibreOffice. E a partir do momento que a gente tem a presença aqui, né, de um documento que é compartilhado na internet, né? No meu caso aqui, no meu caso, é um documento novo. Né? Então, como você está vendo ali, ó, sem título 1, né, o documento novo. Mas a partir do momento que você vem aqui em arquivo, você tem aqui as opções, aqui o meu está desabilitado, mas você está vendo aqui, ó, versões. Quando você clica em versões, ele vai trazer todas as versões salvas deste arquivo que está aqui no caso, estaria, né, se ele estivesse ali no caso, salvo dentro de uma nuvem remota, né, então dentro de um serviço remoto. Então, tanto é que você tem aqui a opção, ó, salvar arquivo remoto, e aí eu posso gerenciar o serviço aqui adicionando, por exemplo, no Google Drive. Uma vez que isso esteja configurado no meu LibreOffice, eu posso, no caso, salvar esse documento lá dentro do Google Drive e compartilhar com os outros que estarão ali fazendo as alterações.
Quando eles fizerem as alterações, automaticamente este botãozinho aqui, que está desabilitado, recarregar, vai ficar disponível. E aí eu posso clicar e receber as alterações que foram feitas naquele documento. E também posso clicar em versões e ver todas aquelas informações, como a data que foi alterado, quem que alterou, todas essas informações estarão presentes ali em versões, viu, galera? Então você tem a possibilidade de fazer o uso dessas ferramentas que estão presentes aqui dentro do menu arquivo, tá certo? Então, voltando para lá, olha lá. Então, neste caso aí, a afirmação ela está correta. É isso mesmo, certinho. Beleza? Então, a partir do momento que você tiver ali a presença de uma explanação do jeito que você está trazendo ali, sem nenhum tipo de informação que seja de menosprezo, existe grande chance dela estar correta. Porém, a gente tem que tomar cuidado com algumas palavras que a galera procura na internet, palavras-chave que diz que a afirmação está errada. Então, palavras-chave como nunca, jamais, sempre. Tem gente que acha que quando aparecem essas palavras, você tem uma afirmação errada. Não, nem sempre, tá? Então, nós temos ali algumas situações em que a palavra jamais, nunca e sempre podem ser colocadas em uma afirmação correta. Por exemplo, no Windows 10, nós temos lá o explorador de arquivos. O explorador de arquivos ele tem lado esquerdo e lado direito. O lado esquerdo exibe pastas e o lado direito, pastas e arquivos. Numa afirmação do Sebrasp, ele pode dizer para você o seguinte, que o lado esquerdo sempre exibirá pastas. Está errada essa afirmação? Não, está certo, porque o lado esquerdo só pode exibir pastas. Agora, se eu colocar a palavra nunca numa situação como essa também, o lado esquerdo nunca exibirá arquivos. Certo ou errado? Certo de novo, porque nunca exibirá arquivos, porque o lado esquerdo só exibe pastas. Tá vendo só? Então, essas palavras, elas não significam que quando você tiver a presença dela numa afirmação, automaticamente você já categoriza como errado. Não, a gente tem que analisar com cuidado, beleza? Então, muito cuidado com essas afirmações que a gente vê na internet. Olha, quando aparecer as palavras jamais, nunca, sempre, pode marcar errado no Sebrasp, que é certeza que você vai acertar a questão. Mentira, você pode tropeçar. Outra também que já dizem, quando aparece a palavra pode estar abrindo, né, para outra situação, para você poder ali ter mais formas de se acessar aquele tipo de situação no computador. Então, quando aparece a palavra pode, está correto. Mentira! A palavra pode também pode trazer o errado. Como? Por exemplo, quando a gente joga um arquivo na lixeira do Windows, joguei na lixeira, eu posso restaurar, não posso restaurar? Posso. Então, quando eu vou na lixeira e clico em restaurar, o arquivo pode ser restaurado no local de origem. Tá certo ou tá errado essa afirmação? Tá errado. Por que tá errado? Porque o arquivo ele não pode ser restaurado no local de origem, ele deve ser restaurado, porque quando a gente coloca pode, significa que ele pode ser restaurado em outro lugar, mas ele nunca será restaurado em outro lugar, ele sempre será restaurado no local de origem. Tá dando para entender o que eu tô falando? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidados com essas palavras. Essas palavras, elas podem remeter, claro, dentro da situação, uma análise, para você bater o martelo e dizer se é certo ou errado. Agora, a história do menosprezo, 99% de chance de estar errado. Porém, existe 1% vagabundo, que eu sempre falo. Esse 1% vagabundo sempre tem que estar ali perto na hora de fazer a análise. Analisa com cuidado, aí você vê, pô, realmente está um menosprezo aqui, está fazendo, está desmerecendo, então realmente pode estar errado. Fechou? Vamos à próxima questão? Vamos lá. É isso aí, a pegadinha mesmo, Carla. Vamos à próxima questão. Próxima questão aqui, ó. No BR Office Writer, para que os parágrafos de um texto selecionado sejam formatados com um avanço de 2 centímetros na primeira linha e o espaçamento 12 entre eles, pode-se acessar o menu Formatar
selecionar a opção parágrafo e inserir os valores desejados no campo recuos e espaçamento. E aí, certo ou errado esta afirmação? O que você acha? Diz aí. Ele traz lá no Writer, para que os parágrafos de um texto selecionado sejam formatados com um avanço de 2 centímetros na primeira linha e espaçamento 12 entre eles, pode-se acessar o menu Formatar, selecionar a opção Parágrafo e inserir os valores desejados no campo Recuos e Espaçamento. Essa é uma das afirmações do Sebrasp que a gente precisa saber, por exemplo, o que está dentro do menu Formatar. Se lá no menu Formatar existe o item Parágrafo, existe grande chance disso daqui estar correto. Se você lembra o que está presente dentro do menu Formatar e vê que não existe a opção Parágrafo, você automaticamente já pode marcar como errado, tá? Mesmo que as outras informações que estejam presentes ali estejam corretas. Mas a partir do momento que você sabe que no menu Formatar tem o parágrafo, então claro que esta afirmação ela tem grande chance de estar correta. Vamos ver. Olha só. Vou abrir aqui o Writer novamente. Você vai acompanhar aqui comigo, olha lá. Então veja, menu Formatar. Nós temos aqui dentro do Formatar, vou dar um zoom lá para você, o item parágrafo. Temos o item parágrafo. Quando eu clico aqui, ele vai abrir as formatações, né, que a gente tem aqui dentro de parágrafo, onde você tem recuos e espaçamento, e aí você pode colocar aqui, ó, o recuo, primeira linha, você pode colocar o que ele está pedindo, e o espaçamento também, você pode colocar aqui o que você deseja, exatamente como ele afirma lá na questão. Então, portanto, voltando para lá, né, a gente volta para cá, a afirmação ela está correta, beleza? Então, uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: saber o que tem dentro dos menus é fundamental. Então, por isso que eu peço para você, baixe o LibreOffice no seu computador, tenha esse acesso, fuce, não tenha medo de fuçar, fuce. Clica lá nos menus, veja cada um deles ali, o que tem, né? O nome de cada elemento, porque nas afirmações do Sebrasp, você consegue facilmente detectar quando uma afirmação ela é certa ou errada, justamente nessa análise. Citou o menu formatar, citou um elemento dentro do menu que existe, opa, tem grande chance de estar correta. Citou o menu e falou de algo que não está naquele menu, para de ler e já marca o errado. É certeza do que eu estou falando, lógico, né? Então não tem nem como duvidar disso. Fica bem evidente. É fácil saber o que tem dentro dos menus? Não. Você vai ter que, no caso, memorizar. Mas sabe qual que é a grande vantagem do LibreOffice em relação a isso? É que os menus, em relação a formatar, por exemplo, inserir arquivo, são todos iguais, praticamente iguais nos 3 programas que são cobrados na prova. Então, se você saber o que está dentro do menu arquivo, você vai saber no Writer, no Calc e no Impress. Né? Então, você vai saber o inserir a mesma coisa, o formatar a mesma coisa. Claro que existem os menus que são equivalentes aos programas, um editor de texto, um de planilha eletrônica e um de apresentações. Mas, neste caso, nos principais que nós temos aí como formatar, já vai tirar de letra, porque se você já consegue memorizar para um, memoriza para todos. Belezinha? É isso aí, galera. Então vamos lá para mais uma questãozinha que eu separei para vocês agora. Mais uma afirmação. Então, mais uma afirmação aqui para você. Nós temos aqui agora a respeito de programas de navegação. Agora é o estudo da internet propriamente dito, né? Então vamos lá. Para não memorizar o histórico de navegação pelo navegador Firefox, deve-se utilizar necessariamente a navegação privativa, pois de outra forma, além dessa, o histórico será registrado. E aí, certo ou errado a afirmação? Analisa de acordo com as técnicas que eu acabei de passar para você. Veja, para não memorizar o histórico de navegação pelo navegador Firefox, deve-se utilizar necessariamente a navegação privativa, pois de outra forma, além dessa, o histórico será registrado. O que você acha? Está certo ou está errado? Diz para mim lá.
que você acha? Certo ou errado? Opa, obrigado, Félix. É isso aí, tamo junto. Vamos lá, gente. O que você acha em relação a essa afirmação? Vamos lá. Primeiro, quando ele fala, para não memorizar o histórico de navegação pelo navegador Firefox, deve-se utilizar necessariamente a navegação privativa. Então, quando ele fala deve-se utilizar necessariamente, ele está dizendo só existe essa possibilidade, só existe essa forma. E não é verdade. A gente pode entrar em qualquer navegador e pedir para ele não gravar o histórico. Ele não vai gravar o histórico e acabou, entendeu? A navegação privativa ou navegação anônima, ela não vai registrar o histórico. Então, quer dizer, não é a única forma. Então, a partir do momento que ele está trazendo ali, ó, deve-se utilizar necessariamente. É a única forma que eu tenho para poder fazer uma navegação sem o armazenamento do histórico. Mentira, está errado. E ainda ele confirma que, pois de outra forma, além dessa, o histórico será registrado. Não. Se eu colocar para o navegador não registrar o histórico, ele não vai registrar o histórico. Tá? Ele pode registrar as outras coisas. O que aqui ele não está citando. Ele só está citando o histórico de navegação. E para não memorizar o histórico de navegação, eu não sou obrigado a utilizar a navegação privativa. Né? Então, portanto, essa afirmação aí ela está errada. É isso aí. Não, Aline, olha só, a Aline está afirmando aqui para a gente o seguinte, olha, em vez de privativa, acredito que deveria ser anônima. Na realidade, não. No Mozilla Firefox, ele chama de navegação privativa. No Google Chrome, ele chama de navegação anônima. E acredite se quiser, no Microsoft Edge, ele também chama, né, de navegação privativa. Não sei se no Windows 11 isso está assim agora. Vamos ver? Olha lá. Deixa eu colocar aqui no meu navegador. Eu vou abrir aqui o Edge, justamente o Edge, para a gente poder ver isso de perto. Olha aqui, ó. Você já está vendo aí o Microsoft Edge, né? E aí eu vou trazer aqui a navegação privativa dele. Vamos ver se ele traz aqui. Ah, ele fala nova janela em private, tá vendo? Cuja tecla de atalho é a mesma do Google Chrome. Tá vendo aqui, ó? Ctrl Shift N, tá vendo só? Então ele chama de nova janela in private, que é privativo, que é anônimo, são sinônimos, né? Então quer dizer, tanto um quanto o outro. É que no próprio Google Chrome ele já traz essa característica de chamar de anônimo. Ó, abrindo aqui o Google Chrome, deixa eu abrir ele aqui, né, numa nova janela para a gente poder ver. Aí eu trago aqui para você, ó, nova janela. Eu coloco aqui, ó, nova janela anônima. Veja que é a mesma tecla de atalho, inclusive, tá vendo só? Google Chrome, deixa eu vir mais para cá, ó, Ctrl Shift N. Beleza? Tá? E no Firefox, Ctrl Shift P mesmo, tá? Então, no Firefox está aqui, ó. Eu tenho o Firefox aqui para a gente poder ver, que não tenha dúvida nenhuma, tá? Eu venho aqui, ó, Firefox, ele chama de janela privativa. Aí, ó, a tecla de atalho é diferente, ó. Ctrl Shift P. Você tá vendo aqui? Opa, foi demais ali no zoom, ó. Aqui, ó, Ctrl Shift P. Belezinha, gente? Então, aqui não tem margem para dúvida. Você já viu aí nos 3 principais navegadores de internet que podem aparecer aí na sua prova, inclusive cada uma das formas de navegação anônima que a gente tem. Belezinha? Fechou? Então, bora lá voltar para mais uma questão que eu separei para você. Olha lá. Mais uma afirmação. O navegador Chrome impede a instalação de qualquer extensão por questões de segurança e privacidade na navegação dos usuários. Certo ou errado? E aí? Como é que funciona? Verdade? O navegador Chrome impede a instalação de qualquer extensão por questões de segurança e privacidade na navegação dos usuários. É verdade isso? Você acha que o Chrome ele vai impedir a instalação de qualquer extensão?
você, usuário, vai lá e quer instalar uma extensão. Se você não sabe o que é extensão, eu vou mostrar para você. O próprio navegador, ele traz a possibilidade de você trabalhar com novas extensões. Então, olha aqui, ó, né? O navegador ele está aqui, por exemplo, eu venho aqui dentro das configurações dele, ele vai trazer aqui para mim a possibilidade de você, no caso, gerenciar aqui as extensões. Quando eu clico aqui em extensões, ele vai trazer aqui programas que podem ser utilizados para você poder trabalhar com o navegador. Então aqui, por exemplo, eu tenho algumas extensões aqui já no meu navegador, né? Então você tem aqui a possibilidade de ter o acesso rápido para o Google Drive, né? Ele traz aqui também a divisão, que é um outro tipo de extensão aqui, DualS, você dividir a tela em duas partes, né? Ele traz aqui para você fazer o acesso de publicações para o Instagram, né? Como se estivesse no celular. Então, enfim, ele vai trazer aqui algumas das opções de extensões. Se eu quiser, eu posso procurar as extensões lá na própria internet. Aqui eu posso digitar aqui, ele vai trazer as extensões. Ele impede que eu faça a instalação? Não, ele não vai impedir nada, né? Ele permite que eu faça a instalação do jeito que eu quiser. Inclusive, eu posso entrar com um modo desenvolvedor que permite que eu possa fazer ali, ó, mais elementos de extensões para eu poder instalar, entendeu? Então, não existe nenhum elemento que impeça, ali no caso, eu fazer o uso aqui, ó. Então, eu posso procurar lá no Chrome Web Store, ó, ele vai abrir ali o Chrome Web Store com um monte de extensões. Inclusive, se eu quiser, posso transformar o meu Chrome num incrível frufru. Olha lá, com fundinhos e etc. Tá vendo? Deixando ele todo enfeitado. Aí fica a critério e gosto de cada um, né? Então, meu amigo, você fica à vontade em relação a fazer as modificações de extensões no seu Google Chrome, que não existe ali nada que impeça você de fazer isso por razão de segurança, tá? Então, portanto, a afirmação ela aqui ela está errada. Beleza, turma? Tá tranquilo? Tá dando para entender aí como que funciona aí as afirmações do Sebrasp? Estão curtindo a aula? Maravilha! Então tá bom. Vamos para mais uma afirmação aqui agora, ó. Mais uma afirmação que eu separei para você. Embora as versões mais atuais do Mozilla Firefox e do Google Chrome permitam salvar e sincronizar senhas para realizar posteriormente login automático em formulários de sítios da internet, essa ação somente será possível se os sítios em questão estiverem disponibilizados em uma intranet e utilizarem os protocolos HTTPS. E aí? Essa afirmação, ela está certa ou está errada? Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui na afirmação é o seguinte: palavras-chave. Quais são as palavras-chave que ele está falando? Ele está falando que o Mozilla Firefox, na sua última versão, ou seja, nas versões mais atuais, o Google Chrome também, permitem salvar e sincronizar senhas. Isso é verdade? É verdade. Hoje em dia você pode fazer o uso de do sincronismo, né, de sincronizar, inclusive ali no caso, os seus favoritos, as senhas armazenadas no navegador, né, uma vez que você possa trabalhar com o mesmo navegador no seu celular, você vai ter o mesmo acesso que você teria no desktop. Perfeito. Aí ele traz ali o login automático de formulários de sítios da internet e essa ação será possível se os sítios em questão estiverem disponibilizados em uma intranet. Então, a partir do momento, essa ação somente será possível. Putz, quer dizer, não existe outra forma. Não existe outra forma. Se não existe outra forma, então aqui a coisa já pegou, né? Ele está falando, ó, essa ação somente será possível se os sítios em questão estiverem disponibilizados em uma intranet. Galera, o que é uma intranet? É uma rede privada, né? Um acesso privado, onde eu preciso de um login e senha para poder acessar. Não confunda a intranet com a extranet. O que é a extranet? A extranet é também uma forma de acesso que permite login e senha, só que o que acontece?
Acontece que aqui eu uso o meu provedor de casa. Eu vou colocar aqui, ó, provedor externo. Como assim provedor externo, professor? A intranet, ela vai utilizar o provedor da empresa. Eu estou trabalhando na empresa, então eu estou acessando as informações de dentro da empresa, né? E se a empresa acha que eu sou uma pessoa merecedora, ela pode ceder o notebook para mim, e esse notebook, por sua vez, ele vai estar configurado com o que a gente chama de VPN, que é uma rede privada virtual, né? Então é isso que a gente vai ter, uma VPN. E aí, essa VPN, ela vai se conectar ao servidor da empresa. Então, mesmo que eu esteja fora da empresa, eu estou numa intranet. Mas nem sempre funciona assim, porque a empresa pode ter uma outra política. Então, quando a empresa permite que o funcionário também possa ter acesso às informações, mas sem a presença de um notebook que a empresa tenha cedido, ele pode acessar do computador dele usando a internet dele, ele vai acessar a extranet. E todo o acesso que a gente faz na internet que permite login e senha, nós estamos acessando a extranet da empresa. Então, quando eu vou acessar o meu e-mail, eu estou acessando a extranet da empresa ao qual eu tenho a minha conta de e-mail. Quando eu vou acessar o meu banco, eu vou acessar a extranet do meu banco. Tá dando para entender o que eu estou falando? Então, quer dizer, quando você vê na afirmação que eu só consigo fazer o acesso através da intranet, pô, então quer dizer, eu só consigo fazer isso através de uma intranet? Pô, mas eu não consigo fazer uma intranet na minha casa no meu computador. Tem que ser num computador que tenha configurado uma VPN, né? E neste caso, só aquele computador configurado que vai ter acesso ao servidor da empresa. Tá dando para entender? Então, neste caso, está errada a afirmação. Então, muito cuidado com isso. A gente sabe que existe a possibilidade de você fazer a sincronização. Eu tenho aqui no meu, tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui no meu Google Chrome, né? Ó. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Meu Google Chrome está ali, ó, bem aqui. Já tá para ver que está sincronizado. Eu vou abrir aqui a página inicial, que é essa aqui mesmo. E aí você já vai ver aqui que eu estou sincronizado. Tá vendo aqui, ó? Sincronização ativada, ó. Tá vendo ali, ó? Sincronização ativada. Então você já está vendo ali, ó, que ele vai compartilhar. Está trazendo aqui, ó, senhas. No caso, se eu tivesse formas de pagamento ali, no caso, registradas, ele vai trazer também endereços e que mais? Olha lá. E mais. Que são os outros elementos que você tem ali, os favoritos, até mesmo histórico daquilo que já foi digitado. Então, quando eu faço uso disso daqui, eu não preciso de uma VPN para poder fazer o uso disso, eu não preciso de uma intranet, eu posso usar isso livremente, tá? Então, muito cuidado com a afirmação daquela forma que eu destaquei ali para você, ó. Somente será possível. Não, somente será possível é uma coisa exclusiva, né? Então, não há outra forma que não seja esta. Belezinha? Fechou? Vamos para mais uma afirmação? Mais uma afirmação aqui que eu separei para vocês, olha lá. Então, nós temos aqui, ó. Ao utilizar o buscador do Google, um usuário conseguirá buscar as palavras recursos humanos dentro de arquivos em formato .pdf que contenham essas palavras se inserir o seguinte texto no buscador. Recursos humanos, file type PDF. Certo ou errado? E aí? Qual que é a resposta de vocês? O que você julga? Você julga isso como certo ou errado? E aí? O que você acha? Fala para mim aí, gente. Opa, valeu, Félix. Obrigado aí. Vamos lá. Ao utilizar o buscador Google, um usuário conseguirá buscar as palavras recursos humanos dentro de arquivos em formato .pdf, que contenham essas palavras se ele inserir o seguinte texto no buscador: recursos humanos, file type PDF. Então, galerinha, quando a gente faz vamos dizer assim, um filtro, né? Porque na realidade a gente está utilizando ali a forma de buscar as informações dentro do buscador Google. Quando a gente coloca o termo entre aspas, significa que a gente está buscando a expressão exata. E o termo file type quer dizer tipo de arquivo.
Quando você coloca file type PDF, ele vai trazer o formato PDF daquilo que está entre aspas aqui, ó. O que ele vai trazer? Conteúdos que tenham ali a extensão PDF que falem sobre, no caso, recursos humanos. Então, a partir do momento que você tem esse tipo de característica, então, claro que está correta a afirmação, gente. Então, formas de busca que a gente tem dentro do Google. Aspas é o mais comum que aparece nas provas aí do Sebrasp. Outra forma que a gente traz é a exclusão, que é o sinalzinho de menos, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, recursos menos humanos, por exemplo. Menos humanos. Então, se eu faço a busca aqui no Google, ele vai trazer tudo que é recursos menos recursos humanos. Então, existe para você fazer ali, no caso, essa opção de pesquisa no Google, entre outras presentes, tá? Então, é importante dar uma estudadinha aí em busca no Google, que você vai encontrar ali quais são os símbolos utilizados no Google para poder fazer um filtro. Então, sinal de menos, sinal de mais, né? Você tem ali, são elementos comuns que podem ser cobrados na prova. Bruno, nada que você não consiga reverter, viu? O Bruno disse que não entende nada de informática. Nada que você não consiga reverter fazendo as nossas aulas aqui na Nova Concursos e também, claro, se dedicando com a referência visual da forma como eu estou orientando. Eu tenho certeza que você não só vai entender a informática, como também será um dos alunos que vai gabaritar na parte de informática, beleza? Então vamos lá. Olha só que legal. Facebook e o Instagram são redes sociais que podem ser utilizadas para fins tanto pessoais quanto profissionais. E aí? Certo ou errado? Você vai falar o quê? Que essa afirmação aí não foi de prova? Pior que foi, gente. E de questão recente de prova do Sebrasp. Então, Facebook e Instagram são redes sociais que podem ser utilizadas tanto para fins pessoais quanto profissionais. Certinho. Eu trouxe a questão apenas para que você tenha a ideia de que, às vezes, quando cai uma afirmação simples dessa, para você não julgar como pegadinha, o que a grande maioria das pessoas faz. Olha lá, meu, isso aí é uma pegadinha, não é possível que você... Não, deve ter alguma coisa aí. Não tem, gente. Existe sim afirmações do Sebrasp que são fáceis como essa daí, ó. É só você tirar da sua cabeça a história de que estão sempre contra você na prova. Não tem ali uma pegadinha. Não, não tem pegadinha não, tá? O que acontece são técnicas que eles colocam de raciocínio lógico aí nas afirmações e faz com que a gente tenha ali, né, uma interpretação errada e acaba julgando uma coisa assim, estaria certo como errado e o contrário, né? Então aqui, tranquilo para você. Você viu aí que é uma afirmação, vai no certo, não tem nem como você questionar isso aqui, dizendo que tem alguma coisa lá, a palavra podem, tá dizendo ali que podem, tá certo podem ali, a colocação do podem tá? Então não se preocupe em relação a esse tipo de afirmação, pensando que é algo que está querendo ali atrapalhar você na prova. Não, não tá não. Vamos para outra. Outra afirmação aqui agora. Essa afirmação aqui, ó, fala sobre o seguinte: julgue o item seguinte relativo à organização de arquivos e suas premissas de segurança. Ele fala: em se tratando do sistema operacional Windows 10, os nomes de arquivo podem ter até 256 caracteres, desde que não incluam símbolos como os seguintes: interrogação, aspas, barra normal, barra inversa, sinal de menor, sinal de maior, asterisco, barra vertical, 2 pontos e só, né? Certo ou errado? E aí? O que você acha? Certo ou errado? Bom, primeira coisa que eu tenho que afirmar para vocês é o seguinte: ele citou o Windows 10 e aqui é uma informação técnica, não tem jeito, tá? Mas nas nossas aulas de Windows 10, inclusive, eu mostro isso para vocês. Que não são 256 caracteres, são 260 caracteres, tá? Não pode incluir nenhum desses caracteres mesmo, né? Então a gente não tem ali a presença desses caracteres em nomes de arquivos ou pastas, tá? Mas a presença aqui dos
256 está errado, né? São 260 caracteres, ok? E a presença desses caracteres realmente não pode fazer parte do nome de arquivo, tá bom? Mas aí o que está errado é justamente ali na informação técnica, não é 256 e sim 260, tá? É uma questão casca grossa? É uma questão casca grossa, exige um pouquinho de conhecimento em relação à quantidade de caracteres que a gente tem ali em relação ao nome de um arquivo armazenado no Windows. Beleza? Vamos para a próxima? Próxima questão. Olha lá. Questão que envolve ali o seguinte, no que se refere à internet, intranet e noções do sistema operacional Windows, julgue o item que se segue. Embora as versões mais atuais do Mozilla Firefox e do Google Chrome permitam salvar e sincronizar senhas, né, para realizar posteriormente login automático em formulários de sítio na internet, essa ação somente será possível se os sítios em questão estiverem disponibilizados em uma intranet e utilizarem protocolos HTTPS. Então essa aqui a gente já fez, né? Julgamos como errado, tá certo? E aí vamos para a próxima. No que se refere à internet e intranet e noções do sistema operacional, Windows julgue o item que se segue. Caso sejam digitados os termos descritos a seguir na ferramenta de busca do Google, serão pesquisadas publicações que contenham os termos PRF e campanha na rede social Twitter. Então tá lá. Campanha PRF @Twitter. Certo ou errado? E aí? Não, Vinícius, não é aquela questão lá do Windows, dos 256 caracteres, é casca grossa mesmo. Você tem que saber que são 260 caracteres. Aqui, confundiu não. Tá? Agora, nessa daqui, gente, mais uma questão que envolve busca na internet. Então, aqui, onde que está a palavra-chave para a gente saber qual que é o termo que faz a busca para redes sociais? O símbolo do arroba. Então, quando eu tiver o arroba, ele vai fazer referência à rede social. Tá? Se eu pesquisar alguma coisa, arroba Fábio Alves, ele vai trazer as redes sociais minhas que estão presentes na internet. Né? Então, joga lá no Google, arroba Fábio Alves, ele vai trazer as minhas redes sociais. Então, campanha PRF, arroba Twitter, ele vai trazer ali no caso, né, a campanha PRF, né, no caso, no Twitter. Então, a afirmação, ela está corretíssima. É isso mesmo. É dessa forma que a gente tem ali a presença desse tipo de busca aí através do Google, tá? Então, muito cuidado aí que a gente tem símbolos que precisam ser, sim, analisados. Vamos para mais uma afirmação? Mais uma afirmação, olha lá. A forma correta para pesquisar no Google a correspondência exata na frase crime organizado exclusivamente no sítio pf.gov.br é crime organizado em pf.gov.br. E aí? Certo ou errado essa afirmação? Eu estou trazendo aí as questões que foram feitas pelo Sebrasp na prova da Polícia Federal, né? Então, quer dizer, são os mesmos elementos que são cobrados no INSS. Então, busca no Google. Então, tudo isso daí eu estou trazendo para você, tá? São questões aí um pouquinho mais recentes, né? Em relação ao conteúdo que a gente está estudando para a prova. Então, eu achei interessante justamente pelo fato dele trazer ali para a gente a presença das aspas. Só que se você ficar focado apenas nas aspas, você erra a questão. Por quê? Ó, não é desta forma que a gente faz a busca deste termo crime organizado neste site. Eu teria que colocar crime organizado, entre aspas, aí eu escrevo site, dois pontos, e aí eu coloco pf.gov.br. Eu tenho que escrever a palavra site e não in. In, isso aqui não. Isso não existe aqui nessa forma de pesquisa. Então, portanto, está errada a afirmação. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Tem gente que foca só na presença das aspas, já fala, é exatamente isso. Não, está errado, porque não é daquela maneira que a gente vai designar para que aquele conteúdo seja exibido naquele site. Fechou?
Vamos para mais uma? Mais uma afirmação, olha lá. O vírus do tipo cavalo de Troia, também conhecidos como trojans, podem ser instalados por outros vírus e programas, mas também podem infectar o ambiente por meio de links durante a navegação na internet ou até mesmo por meio de e-mails falsos, phishing. E aí? Essa afirmação ela está certa ou está errada? Então aqui o que ele está citando para a gente? Ele está citando para a gente o seguinte: cavalo de Troia, né? É um programa, no caso, que também é conhecido como Trojan, que é o termo em inglês, né, que podem ser instalados por outros vírus e programas. Quando ele fala outros vírus e programas, é porque o cavalo de Troia ele também pode ser uma campanha de publicidade. Galerinha, já deve ter baixado programas na internet, e esses programas na internet geralmente vêm com um downloader. O que é um downloader? É um programa que auxilia a instalação. E de sacanagem, no meio da instalação, vai aparecer para vocês ali alguns elementos que vão ser instalados junto com o programa que você quer instalar. Claro que você tem a opção de desmarcar, mas a gente geralmente nem presta atenção nisso. A gente clica no Next, 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 concluído. Quando você percebe que terminou a conclusão da instalação, você vai ver que apareceram outros programas que não tinham nada a ver com aquilo que você gostaria de instalar. Isso é um cavalo de Troia. O cavalo de Troia ele pode ser usado tanto para fins publicitários como esse, que ele está instalando outros programas, pode nem trazer nenhum risco para o seu computador, mas está instalando de uma maneira em que, se você não prestar atenção, vai ser instalado de forma indesejada, né? Porque você não quis aquilo. Então, isso é um cavalo de Troia. Por isso que ele traz lá outros vírus e programas. Mas ele fala lá também assim, ó, mas também podem infectar o ambiente por meio de links durante a navegação na internet, ou até mesmo por meio de e-mails falsos, phishing. O phishing, ele é uma técnica que é utilizada para mandar através de e-mail links de páginas falsas que se passam por verdadeiras, né? Então isso pode também acontecer através de uma instalação de um programa? Pode. Então a afirmação ela está corretíssima. É isso mesmo. Beleza? Vamos para mais uma afirmação aqui que eu separei para você. Julgue o próximo item relativo à segurança da informação. Fazer backups regularmente é uma das formas de proteger arquivos em caso de ataque de ransomware, uma vez que isso possibilita restabelecer o acesso aos dados que existiam antes do ataque. Primeira coisa, eu tenho que lembrar o que é o tal do ransomware. Ransomware é o quê? É um código malicioso que sequestra os dados e pede resgate. Então aqui a principal característica que ele traz aqui é o resgate, tá? Ele vai solicitar o resgate. E esse resgate, por sua vez, ele vai ser cobrado muito em Bitcoin, né, para você poder fazer. Como que eu faço para me livrar disso? Realizando backups. O camarada, ele sequestrou os dados? Sequestrei os dados. Beleza. Aí eu sequestro os dados e cobro um resgate do cara. Só que o cara fala para mim o seguinte: ô cidadão, eu tenho backup, não tem problema. Eu uso o meu backup e eu vou ter acesso a todas as informações. Não preciso pagar nada. Então, neste caso, a afirmação ela está correta, uma vez que possibilita restabelecer o acesso aos dados que existiam antes do ataque. Perfeito, sem nenhum tipo de dúvida. Belezinha? Galera, o Baidu é famoso. Agora veja só essa afirmação que eu trouxe para você. Muita gente vai julgar como difícil, etc., mas não é. Julgue o item referente a sistemas operacionais, redes, browsers, aplicativos de uso diário. No aplicativo BR Office Calc, no caso 3.0, o valor da célula A2 poderá ser testado utilizando-se a função. Se o A2 for maior que 100, A2 vezes 0,15 e A2 vezes 0,05. Se o referido valor for maior do que 1000, deverá ser multiplicado por 0,05. E aí? Essa afirmação, ela está certa ou ela está errada? Primeiro, neste caso, eu sou obrigado a saber que a função C, ela é composta por uma condição, que é esse cara aqui, ó, vou pôr o Czinho aqui em cima de condição. Após a condição, nós temos o valor verdadeiro, e após o valor verdadeiro, nós temos o valor falso. Isso é algo que a gente precisa saber em relação à função C. Então, eu analiso a minha condição para ver se ela é verdadeira ou falsa.
Se ela for verdadeira, ou seja, se o A2 for maior que 1000, ele vai fazer este cálculo, o A2 vezes 0,15. Se não for, ele vai fazer o A2 vezes 0,5. Então, o que ele está afirmando? Se o referido valor for maior que 1000, ou seja, que é exatamente a condição aqui. Se isso acontecer, será verdade. Então, verdade é A2 vezes 0,15 e não multiplicado por 0,5. Então, neste caso, está errado. Beleza? Fechou? Vamos para mais uma questão? Mais uma questão aí que eu separei para vocês. Com referências ao suporte de ferramentas de escritório, julgue o item que se segue. Aí ele traz lá. Ao se configurar um slide mestre no aplicativo Impress do pacote BR Office, a configuração desse slide será aplicada a todos os slides da apresentação em aberto. Certo ou errado? Primeira coisa, slide mestre. Mestre, já brincou de siga o mestre? Se você já brincou de siga o mestre, você já sabe que tem que fazer tudo que o mestre mandar. Então, o que ele está dizendo? A partir desse slide, será aplicada a todos os slides da apresentação em aberto. O quê? A configuração que foi feita no slide mestre. Essa afirmação, ela está certa ou está errada? Está certa. Neste caso aí, não há dúvidas em relação a esse tipo de situação. E por fim, aqui a gente tem mais uma. Para facilitar a publicação de arquivos na internet, usuários do aplicativo Impress podem visualizar uma apresentação de slides em forma de arquivo HTML por meio da opção Visualizar no navegador da web, disponível no menu Arquivo. Olha lá. Como é que eu vou saber se existe navegador web no menu Arquivo? Se eu souber o que tem lá dentro, né? Então, a partir do momento que eu sei que tem lá dentro, as coisas ficam mais simples para mim. Então, vamos lá. Olha só. Vou abrir aqui o Impress para você. Você já vai acompanhar aqui comigo. Ó. O Impress já está aberto. Eu vou lá no menu Arquivo. E aqui no menu Arquivo, por acaso, existe uma opção chamada Visualizar no navegador web? Existe. Está lá, ó. Então, se aquilo que ele afirmou naquele menu existir, a afirmação ela está correta. Então, vou voltar para lá, galera. Ficou bem simples agora para a gente acertar as questões, não é? Então, tendo a técnica, sabendo ali aplicar a técnica, não há como errar. Belezinha? É isso aí, galerinha. Então, deixa eu voltar aqui para aparecer para você. É isso aí. Bom, gente, então já deu para ter uma ideia aí de como que o Sebrasp pode aparecer nesta prova aí, com as questões de informática para quem vai prestar o concurso do INSS. A Isabela está perguntando para a gente, as funções funcionam da mesma forma no Excel e no Calc? Funcionam, só que com uma ressalva, o Calc é enjoado. O Calc é aquele programa que só vai trazer as funções com acento, né, calculando. Se eu escrever média sem acento no Calc, ele vai dizer que não sabe o que é. Diferente do Excel. No Excel, se eu escrever com acento ou sem acento, para ele tanto faz. Mas o Calc é enjoado. Se você escrever média sem acento, ele vai dar errado. Ele vai dizer que não sabe o que é aquilo. E é justamente aí que o Sebrasp pode te pegar. Ele pode escrever assim, o resultado da média tal é tal. Aí você vai lá e faz o cálculo e, putz, é mesmo. Só que você não se atentou que o Sebrasp escreveu média sem acento. Se ele escrever média sem acento, tá errado, porque o Calc não calcula. Você entendeu? Então tem que ficar muito esperto em relação a isso. Beleza? Gente, seguinte, olha só, vou fazer um convite para vocês que nós temos um evento aqui na Nova Concursos que vai acontecer nos dias 11, 12, 13 de janeiro, né, às 19 horas, que é justamente o grande plano. Você já deve ter visto aí as propagandas nas redes sociais aí da Nova Concursos, e está trazendo para você o grande plano, que é para você fazer, sabe o quê? Desbloquear a sua aprovação em 2022, que vai ser o ano dos concursos públicos. Como que você vai saber mais sobre este evento? Aqui na descrição do nosso vídeo você vai ter um link. Inclusive aqui nós temos o link presente aí no nosso chat. Você já pode clicar
e ver como que vai funcionar, se inscrever, para que você tenha exatamente todas as informações de como desbloquear a sua aprovação para 2022. Então, é bem legal esse tipo aí de, de evento que a Nova está proporcionando já logo aí na segunda semana de janeiro, para você já começar o ano focado e já ter aí a certeza do desbloqueio da sua aprovação em 2022. Beleza, gente? Então, mais uma vez eu vou deixar para vocês aqui, ó, as minhas redes sociais. Olha lá, deixa eu aparecer aqui para vocês junto com as redes sociais. Aí, qualquer dúvida que você tiver, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e siga. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, por favor, vai lá e se inscreva. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa live. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima, gente. Valeu!